Bem-vindo todos novamente ao canal do Sercom, esse canal que é um canal de luz, sempre transmitindo para todos nós palavras de motivação e de estímulo. Hoje, Emmanuel traz para nós a lição Ordenações Humanas. Nessa lição, ele começa dizendo que tem pessoas ainda que trazem um temperamento intempestivo. E elas agem assim no lugar onde elas estão. Quando nós dizemos assim, puxa, essa pessoa chegou, ela tira a paz, né, do lugar, a paz dos outros, porque ela traz a inquietação dela, né, traz às vezes o nervosismo, a palavra dura, crítica. E pessoas assim, elas se comparam aos outros, mas não naquilo que é de bom, né? Então é comum, às vezes, a gente ouvir alguém dizendo assim, eu sou ciumento. Mas também quem não é? Todo mundo é. Quem não é orgulhoso, né? Enfrentar a vida, os dias de hoje, quem não é orgulhoso? Nós sabemos, sim, que somos cheios de imperfeição. Somos ciumentos, somos orgulhosos, mas a gente também sabe que existem graus, né, para tudo isso. Da mesma forma, se a gente dissesse assim, mas todo mundo é ruim, todo mundo faz o mal, não é uma verdade. Nós sabemos, sim, que tem pessoas que são muito boas, que já trazem um coração muito generoso e que fazem o bem. Então elas são boas, enquanto outras ainda não são, não se abriram ainda para esse sentimento de mais amor, de caridade, de generosidade. Nós sabemos isso, né? Quantas que trazem no coração um sentido de perdão, de esquecimento, e outras ainda não, que dizem não. Se eu perdoar, imagina, só na outra encarnação. Agora eu não consigo, né? Não, isso eu não faço, só se for em uma outra existência. Então nós não podemos nos comparar. A gente precisa se comparar ao outro naquilo que é de bom, para a gente se modificar. E aí vem então essa reflexão de Emmanuel em relação a Jesus. Porque quantos dizem que Jesus era um revolucionário, era um anarquista, que não veio para semear a paz, a discórdia. Quando nós vamos estudando o Evangelho, vamos compreendendo mais e mais e entendendo, né, que Jesus é o que ele traz na sua doutrina. A pacificação, a mansuetude, a humildade. Então, não quer dizer para nós que o revolucionário, né, vem desestruturar, tirar a paz. Porque Jesus mesmo fala da obediência. Diante dos apóstolos que perguntam, é lícito pagar o tributo a César? O que Jesus diz? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele nos leva à obediência, à ordem, à disciplina. Né? Na sociedade, mesmo que algo seja abusivo, o que ele diz? Precisamos obedecer. Então, não que o Evangelho fale para nós, que Emmanuel nos coloca, que diante de uma tirania nós vamos ficar genuflexos, né? Dobrar os joelhos, aceitando. Ele coloca
que nós precisamos ter a devida obediência e o devido entendimento. Que diante de uma autoridade, nós precisamos entender essa autoridade. Tem uma passagem no livro Paulo e Estevão, o pai, né, de Estevão e Abigail, quando ele, de uma forma, ele se revolta, né, pelos tributos que eram cobrados, e ele diz que ele vai então ali reclamar. Estevão e Abigail abrem ali as escrituras e dizem para ele não fazer aquilo. Que as palavras que eles leram dizia para que ele tivesse paciência, que não fizesse nada. Mas ele, inconformado, vai, faz a sua reclamação e aí vem a consequência. Que quando nós lemos o livro a gente vê. Tudo é tirado dele, vem com a destruição daquela família, levando-o até a morte. Isso, sim, nós vemos aquela época de leis tão drásticas, mas hoje, para nós, a mesma coisa. Tem uma reportagem do Papa Francisco, eu achei isso muito bonito que ele disse, para a gente pensar. Diante do inimigo, respeita. É necessário respeito, que a gente não subestime o inimigo. E Jesus fala para nós diante do inimigo. Diante, podemos dizer, da pressão, da autoridade, né? Pode ser aonde? Na nossa casa, às vezes aquele familiar, né? Que pressiona, que dita normas, às vezes no local de trabalho, pessoas que encontramos, várias situações que se colocam nesse papel, né? Autoritárias, que ainda trazem isso na personalidade. O que nós vamos fazer? Revidar? Né? Discutir? Não, às vezes a pessoa não está preparada para uma mudança, para uma renovação. Nós vamos orar. Orar. Não tem um texto de Emmanuel que ele diz? Orar por aqueles que estão em cargos, em evidência, orar por reis, rainhas. Pois então, nós precisamos orar para que esses, em algum momento, também possam retornar, voltar à razão e entender que a autoridade, ela nos é dada, como fala o Evangelho, a fortuna, o poder, para que a gente possa auxiliar o outro e não nos beneficiar com, vamos dizer assim, com esse poder que Deus possa ter colocado em nossas mãos. Não tem aquela frase? Você vai conhecer alguém quando ela tiver o poder nas mãos. Como ela vai agir, como ela vai tratar as pessoas. Nós vamos conhecer, né? Porque muitas vezes quando a pessoa está na dificuldade, nossa, ela se apresenta, né? Você fala, puxa, simples, ela está sofrendo, ela precisa de ajuda. No momento que a ajuda vem, ela se esquece da condição e se coloca num novo papel, né? Da forma como Emmanuel coloca aqui, se colocando em condição de poder, de falar muitas vezes aquilo que ela deseja falar para os outros. Quando nós lemos essa lição, ela fala muito para nós sobre a humildade. E a humildade é daquele que já sabe, conhece os seus próprios limites, não é? Então, uma pessoa que ela não precisa tentar se mostrar o que ela não é, ela é autêntica. E por quê? Porque ela gosta da própria vida. Então, diz, aquele que é humilde, ele traz em si amor próprio, ele tem autoconfiança, gosta da própria vida, gosta daquilo que faz, é feliz, não é? Então vive a vida dessa forma, fazendo
coisas que gosta, que lhe agrada o coração. Então, alguém que esteja, vamos dizer assim, nessa vibe, né, nessa onda, ela ama também o próximo. Ela está feliz e ela também, então, enxerga no outro algo de bom, né? E como diz que aquele que é humilde, ele traz a bondade, ele traz a generosidade em si, ao contrário do orgulhoso, que traz ainda a cólera, a vontade de se impor, aquela pessoa irritada. Então, na humildade, a gente encontra a fortaleza da alma. O humilde é aquela criatura forte, né? Porque às vezes tem situações que a gente precisa ser forte, silenciar, acalmar, para depois resolver. Não ir no impulso, né? No descontrole emocional. Enquanto o orgulhoso, justamente ele age no descontrole emocional. É instintivo, né? Então toma atitudes que, lógico, depois vão vir o quê? Um arrependimento, e às vezes um arrependimento tardio, enquanto o humilde não. Quando diz Jesus, eu sou humilde e manso. A pessoa humilde, ela é mansa, porque ela também traz em si a fé, confiança nela, confiança em Deus, confiança em Jesus. A fé clara, lógica, não é? Então, que essa lição hoje traga para nós justamente essa reflexão da conquista da virtude da humildade, porque a humildade é uma virtude preciosa, né? E quando nós vamos desenvolvendo, precisa, é lógico, né, um esforço grande da nossa parte, mas quando nós vamos desenvolvendo, nós vamos atraindo ao nosso lado outras virtudes, outras amigas importantíssimas, a fé, a calma, a paciência, e isso vai atraindo para nós o equilíbrio. Então, que Jesus nos abençoe, que seja uma semana linda, de coisas boas, de boas vibrações, nos envolvendo a todos, envolvendo sempre o nosso planeta. E hoje vamos também, já que estamos falando na humildade, no orgulho, fazer uma vibração muito intensa para todos esses que têm cargos nas mãos, cargos importantes, que possam justamente usar esse instrumento que Deus colocou em suas mãos em benefício de todos, em benefício desse planeta, porque cada um de nós está no lugar adequado, né? O lugar onde Jesus confiou para que a gente estivesse, confiando em nós, instrumentos de amor. Então que a gente possa fazer o nosso melhor. E uma forma do melhor é a oração. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.